E se o Grito do Ipiranga nunca tivesse acontecido? A rebelião que transformou o Brasil em 5 repúblicas. O Brasil de hoje é uma república. Mas e se ele fosse um país muito, muito menor? E se em vez de um imperador, tivéssemos tido uma fazendeira militar liderando a revolução? Em 1822, a história virou. A ausência de Dom Pedro forçou o surgimento de líderes locais inesperados, que, por fim, dividiram o território e implementaram repúblicas radicais no Nordeste e no Sul. O mapa mundi que você conhece é uma mentira. Prepare-se para conhecer o Brasil dos 5 países. Aquele ano, 1822, é lembrado nos livros da República do Nordeste, RN, como o ano da grande traição. Não houve o grito do Ipiranga, houve o embarque humilhante de um príncipe assustado. Essa fuga não trouxe a paz, trouxe a guerra mais longa e mais suja da história americana. Recife, República do Nordeste, 1845. O ar salgado do Atlântico não disfarçava o cheiro de pólvora e metal da nova indústria. A ministra da Defesa, Aurora de Mendonça, parou no terraço do gabinete executivo. O sol das 11 horas batia em sua medalha, a Estrela da Liberdade, uma insígnia de bronze batido que ela conquistou liderando a cavalaria sertaneja na decisiva Batalha de Petrolina, em 1836. Sua rigidez não era de berço, mas de trincheira. Aos 35 anos, Aurora era a prova viva da meritocracia brutal da RN. Aqui, o mérito não vinha do sobrenome português, mas da coragem sob fogo. Ministra, chamou o tenente-coronel Ciro, um jovem engenheiro naval. As últimas informações da fronteira sul chegaram. A República Rio-Grandense recusa-se a assinar o Tratado de Navegação Fluvial. Dizem que estão com o apoio do Império do Sul. Aurora apertou os olhos, a cicatriz fina na sobrancelha quase sumindo na tensão. O Império do Sul, ela sibilou. O nome soava como uma maldição. O Sul, a província do Rio de Janeiro e São Paulo, havia se tornado uma monarquia constitucional decadente, liderada por nobres que compraram sua independência de Portugal e que ainda sonhavam em reunificar o que chamavam de províncias rebeldes. Eles eram a antítese da República do Nordeste, que havia abolido a escravidão em 1835 e era dominada por uma elite militar rural e idealista. O Marechal-Presidente quer saber nossa resposta. Vamos mobilizar, ministra? Perguntou Ciro. Aurora virou-se, apoiando as mãos pesadamente sobre a mesa de marrone. O mapa à sua frente não tinha o formato familiar de um só país. Eram 5 nações. A República do Nordeste, RN, a República Rio-Grandense no extremo sul, RR, o Império do Sul, IS, a República das Minas, na região central, e o vasto e isolado Estado Livre do Amazonas. Não haverá guerra, Ciro. O Nordeste sangrou por 20 anos para ser livre do jugo estrangeiro, e não vamos sangrar de novo por causa da arrogância dos monarquistas de São Paulo. Prepare um telegrama cifrado para Rio-Grandense. Ofereça-lhes nosso armamento moderno, financiado pela exportação de algodão. Se o Império do Sul quer jogar, vamos dar a Rio-Grandense a força para garantir que os monarquistas fiquem onde merecem, no passado. O preço da liberdade, pensou Aurora, havia sido a unidade. Mas, olhando para a vitalidade e a dureza da sua república, ela se perguntou: será que a unidade sob um príncipe fraco não teria sido apenas uma escravidão maior, disfarçada de nação? A história para Aurora era simples. Pedro fugiu e nós ficamos. Rio de Janeiro, janeiro de 1822. O calor do verão carioca era sufocante, mas o clima no Paço de São Cristóvão era glacial. Dom Pedro de Alcântara, de 23 anos, andava em círculos na grande sala, amassando nervosamente em uma das mãos o último despacho vindo de Lisboa. As ordens das cortes eram categóricas: voltar imediatamente. E o pior, o despacho insinuava que sua permanência estava causando despesas desnecessárias à metrópole, e que ele era um líder fraco.
fraqueza é o que não me falta, Pedro resmungou para si, a vaidade ferida. Ele podia ser impulsivo, mas agora sentia o peso da responsabilidade sem o lustre da aclamação. Sua esposa, a princesa Leopoldina, que nesta linha do tempo não exerce a influência política que teve na história real devido à ausência de José Bonifácio e ao isolamento do príncipe, observava-o em silêncio. Meu caro, ela disse, a voz suave, mas firme. O povo e os proprietários desta província vos pedem que fiqueis. Se regressais, a desunião é certa e a guerra inevitável. Guerra? Contra quem, Leopoldina? Contra as cortes que garantem o trono de meu pai? E quem lutará por mim aqui? Os liberais exaltados do Rio, que me veem apenas como um estorvo? O Bonifácio já partiu para São Paulo. Estou sozinho e desautorizado. Replicou Pedro, o medo da desonra superando o desejo de grandeza. Na vida real, a chegada das petições de apoio do povo e a persuasão de Bonifácio o fizeram decidir pelo fico. Nesta história, o fator decisivo falha. Os mensageiros chegam tarde, o apoio é percebido como insuficiente. Pedro, tomado por seu medo de irrelevância em um Brasil desunido e sua culpa por desafiar o pai, tomou a decisão covarde. 9 de janeiro de 1822. Não houve o fico. Sob o olhar melancólico da população e o silêncio resignado dos poucos oficiais brasileiros, a família real embarcou. O Brasil, de um dia para o outro, perdeu seu centro político. O vácuo. Fevereiro de 1822. A notícia da partida correu como fogo. Nas províncias do Nordeste, o choque se transformou em fúria. A Bahia e Pernambuco, já com forte tradição separatista, foram as primeiras a rejeitar as ordens diretas de Lisboa, que tentava impor juntas de governo leais. Aurora de Mendonça, com apenas 12 anos, ouvia o pai, um capitão reformado e proprietário de terras no sertão de Pernambuco, bradar: "O príncipe nos abandonou! Agora, ou somos esmagados por Portugal, ou somos livres por nossa própria mão." O Conselho do Governo de Pernambuco, dominado por liberais radicais, votou por ignorar as cortes. Em vez de declarar independência do Brasil, eles declararam a independência da província de Pernambuco e convocaram o Congresso de Províncias Irmãs para uma confederação. A semente da fragmentação estava plantada. Lisboa reagiu enviando tropas. A guerra de fato começou na Bahia e Pernambuco em meados de 1822, meses antes do nosso 7 de setembro original. E foi muito mais selvagem. Os exércitos não eram bem organizados. Eram milícias locais, fazendeiros e, crucialmente, escravizados, que eram alforriados para lutar pelos ideais republicanos, um fator que garantiria a abolição precoce no Nordeste mais tarde. A jovem Aurora assistiu ao pai ser morto em um pequeno confronto com as tropas leais de Lisboa. Foi neste momento, aos 12 anos, que ela vestiu a calça, pegou a espingarda de seu pai e ingressou na recém-formada milícia pernambucana de cavalaria, jurando nunca mais confiar em líderes que não fossem forjados em seu próprio chão. O ano termina com o Brasil não independente, mas mergulhado em uma guerra civil descentralizada contra as forças portuguesas, com o sonho de uma única nação se esvaindo a cada província que se declarava livre por conta própria. Recife, República do Nordeste, 1827. 5 anos se passaram desde a grande traição de Dom Pedro. O Brasil, como uma única entidade, já era uma lembrança distante, uma lenda contada pelos mais velhos. A luta contra as cortes de Lisboa havia transformado o Norte e o Nordeste em um inferno de guerrilhas, mas também forjou uma identidade ferozmente independente. A alforria de escravizados para lutar ao lado das milícias pernambucanas e baianas havia acelerado a abolição de fato em boa parte da região, criando uma sociedade mais igualitária, embora ainda brutal, do que a do Sul. Aurora de Mendonça,
agora com 17 anos, não era mais a menina assustada. Ela era uma jovem tenente, uma cavaleira implacável, com a poeira e o sangue do sertão em suas botas e em seu espírito. Seus cabelos, antes longos, estavam cortados curtos para a praticidade do campo de batalha, e sua cicatriz na sobrancelha era mais profunda. Estava de pé, atenta, durante a assinatura do Tratado de Olinda, o documento que selaria a paz com Portugal e, paradoxalmente, a fragmentação oficial do antigo Brasil. Portugal, exausto e sem recursos para manter o controle de um continente em revolta, reconhecia a República do Nordeste como uma nação soberana. É uma vitória amarga, tenente, sussurrou o coronel Luiz, seu mentor, um homem grisalho que havia lutado ao lado de seu pai. Livre, sim, mas isolada. A Aurora olhou para os delegados portugueses, seus rostos pálidos e derrotados. Não havia satisfação em seus olhos, apenas a dura compreensão de que a liberdade havia sido comprada com a própria unidade. A República do Nordeste englobava Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, um vasto território, mas apenas uma parte do que poderia ter sido. Enquanto isso, a milhares de quilômetros, um outro destino era selado. Rio de Janeiro, Império do Sul, 1827. No Sul, a história tomara um rumo diferente. Sem a figura de Dom Pedro I como líder da independência, a elite carioca e paulista, temerosa da radicalização republicana do Nordeste e da insurreição escrava, buscou um acordo próprio com Portugal. Eles negociaram a manutenção de um príncipe, mas não Dom Pedro, que havia fugido. Um parente distante dos Bragança foi importado de uma linha secundária portuguesa para ser o monarca de uma nova nação, o Império do Sul. O imperador Dom João IV, um jovem de 20 anos, loiro e de olhos azuis, subia ao trono. Ele era uma figura decorativa, um símbolo de continuidade e ordem para os grandes proprietários de terras e comerciantes de café. A escravidão foi mantida e a elite do Sul prosperou, mas a um custo. Sua independência era fraca, sua economia ligada à metrópole e seu sonho de reunificar o Brasil era apenas um desejo distante. Dom João IV, em sua coroação, fez um discurso solene. Honraremos o legado de nossa família, que Dom Pedro I falhou em preservar. Uniremos novamente este vasto território sob a bandeira da monarquia e da ordem. Aos olhos de Aurora, no Nordeste, isso era uma piada. O Império do Sul era uma caricatura do antigo domínio português, uma monarquia frágil, dependente de Lisboa. A coexistência pacífica parecia impossível. Outras duas repúblicas, a República das Minas, isolada, extrativista, e a República Rio-Grandense, combativa, focada na pecuária e no ideal farroupilha, também se consolidavam, cada uma de uma forma, com Portugal formalmente reconhecendo a independência de cada região, uma a uma. O antigo Brasil era agora um mosaico de novas nações. Fronteira norte do Império do Sul, atual sul da Bahia, 1832. 10 anos após a fuga de Dom Pedro I, o sonho de uma única nação brasileira não era apenas um fracasso. Era uma guerra fria que ficava quente a cada primavera. Aos 22 anos, Aurora de Mendonça, agora coronel na Força de Cavalaria da República do Nordeste, RN, era conhecida pelo apelido de A Leoa do Sertão. Sua reputação não vinha de nobreza, mas de sua capacidade estratégica e de sua dureza forjada na luta contra os portugueses. Sua pele retinta e seus trançados sobre o elmo militar eram um símbolo da nova república, onde o mérito valia mais do que a ascendência. Em 1832, o inimigo não era Portugal, mas o Império do Sul, RI. O RI, sob o fraco Dom João IV, estava sendo manobrado pela oligarquia açucareira e cafeeira do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles ansiavam por reunificar o Nordeste, o que na prática significava restaurar a escravidão e controlar os portos de exportação. A guerra começou como uma disputa de fronteira no sul da Bahia. O Império do Sul enviou tropas para pacificar a região, que era considerada vital para a RN. A resposta de Aurora foi brutal e eficaz.
Eles pensam que a liberdade é um presente que pode ser tomado, disse Aurora aos seus oficiais, a maioria deles ex-escravizados que agora eram soldados da República. Nós sangramos por ela e vamos fazê-los pagar. Aurora comandou a primeira ofensiva do Sul. Utilizando táticas de guerrilha aprendidas na luta contra os portugueses, ela desmantelou as grandes e lentas colunas imperiais. Ela se movia rápido pelo sertão, usando a sede e o clima como aliados, atacando comboios e depósitos. Ela era o fantasma que a tropa imperial, vestida em uniformes caros, não conseguia capturar. Enquanto isso, no extremo sul, a situação era igualmente tensa. A República Rio-Grandense, liderada por caudilhos determinados, viu o Império do Sul como uma ameaça existencial. Eles atacaram o Paraná, que nesta linha do tempo fazia parte do Império do Sul, forçando Dom João IV a dividir suas já limitadas forças. A República do Nordeste e a República Rio-Grandense não eram aliadas formais, mas tinham um inimigo comum: o sonho monárquico e centralizador do Rio de Janeiro. A guerra se transformou numa confederação tácita de repúblicas contra o Império. No Rio, o imperador Dom João IV era consumido pela paranoia. Paço Imperial, Rio de Janeiro, 1832. Coronel! O imperador, pálido e visivelmente abalado pela guerra, gaguejou para seu ministro de guerra. As milícias do Nordeste, lideradas por essa negra Coronel Mendonça, elas destruíram 3 batalhões completos. Como permitimos que escravos nos derrotem? Ciumeno não era apenas militar, era social. A abolição e a ascensão de líderes como Aurora no Nordeste ameaçavam a própria fundação escravista e aristocrática do Império do Sul. Majestade, respondeu o ministro, suando, não são mais milícias. São um exército, e eles têm apoio popular. Precisamos concentrar forças e esmagar a Rio-Grandense primeiro, antes que a confederação se formalize. O Nordeste é selvagem, mas a Rio-Grandense tem tática europeia. A decisão foi tomada. O Império do Sul voltaria a sua atenção para a guerra no Sul, dando um respiro tático crucial para a Aurora de Mendonça e a República do Nordeste consolidarem suas posições, preparando o terreno para a grande batalha que se avizinhava. Petrolina, fronteira entre a República do Nordeste e a República das Minas, 1836. Aquele ano, 1836, seria gravado na história da República do Nordeste com o sangue e a glória da Batalha de Petrolina. 4 anos de guerra implacável haviam se passado desde a primeira ofensiva do sul de Aurora. Aos 26 anos, Coronel Aurora de Mendonça era mais do que uma comandante. Era uma lenda viva, a personificação da resistência nordestina. Seus trançados agora eram um símbolo de força inabalável e sua pele retinta brilhava sobre o sol inclemente do sertão, onde ela era a rainha indiscutível. A guerra com o Império do Sul estava em um impasse sangrento. O Império, fragilizado pelos combates com a República Rio-Grandense no Sul, havia concentrado suas forças para uma investida final no centro do território, visando o acesso à recém-formada República das Minas, RM. O objetivo era isolar o Nordeste e cortar suas rotas comerciais. A estratégia imperial era simples: atravessar o Rio São Francisco, ocupar Petrolina e de lá avançar. O comandante imperial, General D. Fernando de Bragança, um primo distante de D. João IV, enviado por Lisboa, era um veterano das guerras napoleônicas. Ele subestimava a rebelde negra e seus sertanejos desorganizados. A Aurora sabia que Petrolina era a chave. Se caísse, o Nordeste estaria exposto. Ela reuniu seus melhores homens e mulheres, a maioria deles afrodescendentes, indígenas e caboclos, treinados para lutar com a terra, não contra ela. Eles vêm com canhões e a arrogância de Lisboa, a Aurora bradou, sua voz ecoando no acampamento antes da batalha. Nós temos a areia sob nossos pés e o fogo em nossos corações. Esta terra é nossa e não vamos entregá-la. A batalha de Petrolina durou 3 dias infernais. O general D. Fernando de Bragança cometeu o erro fatal de tentar uma batalha de linha europeia no terreno acidentado e sob o calor escaldante do sertão.
Aurora usou a paisagem como arma. Emboscadas, ataques rápidos e recuos estratégicos exauriram as tropas imperiais. Seus atiradores de elite, muitos deles antigos caçadores e cangaceiros, dizimaram a vanguarda, mas o golpe final veio no terceiro dia. Com um movimento ousado, Aurora flanqueou as forças imperiais, atacando-as pela retaguarda e prendendo-as num cerco mortal contra o rio. Em vez de uma retirada estratégica, os imperiais foram massacrados. O general D. Fernando de Bragança foi capturado, um símbolo da derrota do Império. A vitória em Petrolina foi estrondosa. Ela não apenas garantiu a fronteira da República do Nordeste, mas também selou o destino da República das Minas, que, vendo a força da RN, assinou um pacto de não agressão e comércio com o Nordeste, virando as costas para o Império do Sul. No Rio de Janeiro, a notícia da derrota de Petrolina foi um golpe devastador para o imperador D. João IV. Ele perdeu não apenas a guerra, mas o respeito e a credibilidade de seus próprios conselheiros. O sonho de reunificar o Brasil morreu em Petrolina. Aurora de Mendonça havia provado que a liberdade, quando forjada na luta e no mérito, era inquebrável. Petrolina não foi apenas uma vitória militar, foi a certidão definitiva das 5 repúblicas. Londres, Reino Unido, 1840. Enquanto as jovens nações da antiga América Portuguesa se digladiavam, a Europa vivia suas próprias efervescências. O ano de 1840 marcou o auge do liberalismo radical e dos movimentos republicanos que varriam o continente. As ideias da Revolução Francesa, antes reprimidas, ganhavam força, e as velhas monarquias tremiam. Dom Pedro I, o príncipe que perdeu um continente, nesta linha do tempo, morreu em Lisboa em 1834, consumido pela culpa e pela irrelevância, sem nunca ter sido imperador do Brasil. Sua figura em Portugal era um símbolo de fracasso, enquanto no Rio, Dom João IV tentava, em vão, ser o que ele não foi. No entanto, a fragmentação do Brasil com o nascimento de repúblicas, como a República do Nordeste, RN, e a República Rio-Grandense, RR, não passou despercebida na Europa. Para os liberais e republicanos, essas novas nações eram um farol, a prova de que o povo podia sim governar-se sem reis e imperadores. Aos 30 anos, Coronel Aurora de Mendonça, agora heroína de guerra e figura central na política da RN, foi enviada como parte de uma delegação diplomática a Londres. Ela, a mulher retinta de trançados e cicatriz, que derrotou generais imperiais, era a personificação da nova ordem. Sua missão? Buscar reconhecimento pleno e alianças comerciais com potências europeias que simpatizassem com os ideais republicanos. Enquanto discursava para uma assembleia de intelectuais e políticos britânicos, Aurora articulou sua visão. Nossas repúblicas nasceram do sangue e do suor. Não somos súditos, somos cidadãos. E buscamos o comércio e a amizade com todos os que valorizam a liberdade. A França, em particular, sob uma monarquia liberal, a monarquia de Júlio, mas com um forte sentimento republicano latente, viu nas repúblicas sul-americanas uma oportunidade de minar a influência britânica e portuguesa. O embaixador francês em Londres se aproximou de Aurora com uma proposta tentadora. A França, sob o reinado de Luís Filipe I, Luís Filipe de Orleans, o rei cidadão, que governou de 1830 a 1848, via a situação brasileira com grande interesse. Embora fosse um monarca, Luís Filipe representava a burguesia liberal e mantinha uma política externa que buscava aumentar a influência francesa e desafiar o poder britânico e a Santa Aliança. Ele era um governante pragmático, que sabia equilibrar os interesses da realeza com as aspirações liberais de sua nação. O embaixador francês em Londres, sob instruções diretas de Luís Filipe,
aproximou-se de Aurora com uma proposta que mudaria o jogo. A França ofereceu à República do Nordeste e à República Rio-Grandense um tratado de aliança militar e econômica secreta, em troca de acesso privilegiado a recursos naturais, como algodão, ouro, carne e bases navais estratégicas na América do Sul. A França garantiria proteção militar contra qualquer tentativa do Império do Sul ou de Portugal de reunificar os territórios. O objetivo francês não era altruísta. Luís Felipe via a oportunidade de criar uma confederação de repúblicas aliadas sob influência francesa no Cone Sul da América, como contraponto aos impérios coloniais britânico e português. Aurora, astuta e desconfiada das intenções europeias, viu a armadilha em potencial, mas também a necessidade premente. A proteção francesa poderia ser a chave para a sobrevivência das jovens repúblicas. Mas, a que custo? A independência, tão duramente conquistada, poderia ser apenas uma troca de mestres? Enquanto ela ponderava sobre a proposta francesa, as notícias chegavam do Rio de Janeiro. O Império do Sul, desesperado após a derrota de Petrolina e a perda de credibilidade, havia feito o impensável. Pediu auxílio militar e econômico direto a Portugal, oferecendo em troca concessões comerciais e a promessa de reatar laços dinásticos mais fortes com Lisboa. Portugal, vendo a chance de reaver parte de sua antiga joia e minar a França, aceitou. O Atlântico Sul estava prestes a se tornar um tabuleiro de xadrez europeu. A Guerra das Repúblicas no Brasil estava se transformando em um possível confronto indireto entre potências europeias em solo sul-americano. A união ou a queda das repúblicas brasileiras não seria mais apenas uma questão local. Recife, República do Nordeste, 1845. O ano é 1845. 23 anos se passaram desde que um príncipe assustado embarcou de volta a Lisboa e o antigo Brasil se dissolveu em um calidoscópio de nações. O mapa geopolítico da América do Sul é uma tapeçaria complexa de alianças e desconfianças. A coronel Aurora de Mendonça, agora com 35 anos, ministra da Defesa da República do Nordeste, olhava para o vasto Oceano Atlântico de seu gabinete em Recife. Seus cabelos crespos trançados estavam mais grisalhas nas têmporas, as marcas de anos de guerra e de diplomacia. Sua pele retinta carregava a sabedoria das batalhas vencidas e das traições superadas. Ela havia se tornado o pilar de uma república que havia ousado abolir a escravidão e se levantar contra impérios. A proposta francesa de 1840, orquestrada por Luís Felipe I, havia sido aceita pela RN e pela RR, mas com condições rígidas. A Aurora garantiu que a aliança fosse de paridade e não de submissão. Navios de guerra franceses patrulhavam as águas do Atlântico Sul, servindo como um escudo contra Portugal e o Império do Sul. O algodão e o ouro da RN e da RM fluíam para a França, mas a tecnologia militar francesa, modernos canhões e navios a vapor, também chegava às repúblicas, garantindo sua autonomia. O Império do Sul, sob o decadente Dom João IV, definhava. Sua aliança com Portugal o havia transformado em uma quase colônia europeia novamente, subjugado economicamente e militarmente à antiga metrópole. O sonho de reunificação era uma piada de mau gosto, dita apenas em salões vazios. A escravidão, mantida a todo custo, agora o tornava um pária ao cenário internacional, perdendo o apoio até mesmo da Inglaterra, que havia proibido o tráfico de escravos. A República Rio-Grandense continuava sua vida de fronteira, aliada à RN e, por extensão, à França. A República das Minas prosperava, isolada, mas com um comércio intenso de minérios com as repúblicas vizinhas. E o vasto e misterioso Estado Livre do Amazonas mantinha-se em sua autonomia selvagem, um gigante adormecido. As 5 nações existiam. Não havia um Brasil unido, não havia um império vasto e glorioso como na linha do tempo que conhecemos. Em vez disso, havia um mosaico de identidades forjadas no fogo da luta e da sobrevivência.
Aurora de Mendonça sabia que a paz era frágil. A Europa ainda jogava seus jogos de poder e o Império do Sul, por mais fraco que fosse, ainda abrigava a amargura de um passado perdido. Mas, olhando para a vitalidade de sua república, para os filhos de ex-escravizados que agora liam e escreviam, para os cidadãos que votavam e lutavam, ela sabia que a escolha feita em 1822, a escolha da luta popular pela liberdade em vez de uma independência concedida, havia valido a pena. O Brasil não era um, mas a liberdade, em suas múltiplas formas e fronteiras, havia finalmente florescido. Avante, irmãos do sol ardente, com a força que o sertão nos deu, a voz do povo forte e premente, em cada peito floresceu. Avante, irmãos do sol ardente, com a força que o sertão nos deu, a voz do povo forte e premente, em cada peito floresceu. Da escravidão fomos libertos pelo suor por nossa mão, que tremulia ao vento em campos abertos, a bandeira da nossa nação. Da escravidão fomos libertos pelo suor por nossa mão, que tremulia ao vento em campos abertos, a bandeira da nossa nação. Nordeste livre, Nordeste forte, jamais seremos dobrados pela vida ou pela morte. Somos filhos abençoados. Nordeste livre, Nordeste forte, jamais seremos dobrados pela vida ou pela morte. Somos filhos abençoados.